Bom, boa noite então a todos. Vamos dar início aí a mais uma aula da disciplina de Lógica de Programação. A gente terminou a aula passada falando sobre operadores. Antes, nós falamos um pouquinho sobre variáveis, que são conceitos importantes para a gente poder continuar as nossas atividades práticas, E eu pretendo mostrar alguma coisa hoje envolvendo variável e operadores. Eu disse para vocês na aula passada que os operadores, eles podem ser classificados como operadores aritméticos e operadores lógicos. E a gente finalizou a aula passada nesse slide, onde eu apresentei aqui algumas possibilidades de operadores aritméticos. Então, os convencionais da matemática, o mais, o menos, o vezes, o dividido, que numa linguagem de programação como a linguagem C, são escritos quase que da mesma forma, exceto de multiplicação, que é um asterisco que a gente utiliza. Além disso, eu apresentei para vocês o conceito de dois operadores não tão comuns, na nossa experiência matemática, que é o div e o mod, e são operadores bastante utilizados em programação. Ambos se referem à divisão também, só que o primeiro consiste da divisão inteira, conforme eu mostrei também na aula passada, Então, quando eu faço a divisão, por exemplo, 10 dividido por 3. Na divisão real, essa aqui de cima, então esse valor 10 dividido por 3, daria 3,3333333, uma dízima periódica, Se eu fizesse essa mesma divisão usando o operador div, que na linguagem C também é uma barra, o resultado seria só a parte inteira. Então, 10 dividido por 3 seria igual a 3, que é a parte inteira. E o operador mod, na linguagem C, referenciado por um símbolo de porcentagem, ele nos dá o resto da divisão. Então, essa mesma divisão 10 dividido por 3, usando o operador mod, retornaria o valor 1, que seria o resto da divisão. E também falei sobre potenciação e radiciação. Bom, a gente vai trabalhar um pouco mais ainda com operadores, todos os operadores, matemáticos, relacionais, mas vamos agora finalizar essa discussão inicial, para depois a gente fazer alguns tipos de atividades práticas. Então, uma outra categoria, uma outra modalidade de operadores são os operadores relacionais. Os operadores relacionais, eles são utilizados em expressões que examinam a relação entre dois valores do mesmo tipo. É importante essa expressão aqui no final da frase. Valores do mesmo tipo. Então, a ideia básica dos operadores relacionais é comparar valores de um determinado tipo. Então, eu vou verificar, por exemplo, se um valor numérico é maior, menor, igual que um outro valor numérico. Vou verificar se uma cadeia de caracteres é igual a uma outra cadeia de caracteres, ou se é diferente de uma outra cadeia de caracteres. Então, vou verificar se um caractere que está armazenado numa variável é igual a um determinado caractere, caractere único. Vou verificar se uma variável do tipo lógica, ela tem um valor igual a true, verdadeiro, por exemplo. Então, eu uso operadores relacionais para poder fazer comparações de elementos do mesmo tipo, conforme está descrito aí. Os operadores relacionais que nós vamos utilizar são aqueles que vocês também já estão acostumados na matemática, Operador de igualdade, operador de diferença, operador maior que, menor que, e operador maior igual ou menor igual, tá? Na linguagem C, esses operadores, eles são escritos dessa forma aqui, tá? Então, o operador de igualdade, ele é referenciado como um duplo sinal de igual. E isso tem uma explicação. Por que não usa o sinal de igual como a gente usa na matemática? Porque o sinal de igual na linguagem C, ele é utilizado para fazer a atribuição, que a gente falou na aula passada. O que é atribuição? Eu pegar um valor e dizer para o meu programa guardar esse valor numa determinada variável. Nós utilizamos a referência, o símbolo, uma seta apontando para a esquerda, mas quando a gente vai usar uma linguagem de programação,
algum tipo de caractere diferente da seta vai ser utilizado. No caso da linguagem C, o sinal de igual, um único sinal de igual, é usado para o comando de atribuição. Então, quando eu quero fazer uma comparação entre dois valores, para verificar a igualdade desses valores, na linguagem C, a gente vai usar dois sinais de iguais em sequência. Tá? O operador de diferença, na linguagem C, é isso aqui, uma exclamação seguida de um sinal de igual. Poderiam perguntar, mas por que não usa isso daqui? Porque esse aqui é um caractere especial, então imagine se a gente fosse escrever um programa, toda hora que nós tivéssemos que comparar se alguma coisa é diferente de outra coisa, a gente tivesse que ir lá e mandar inserir um caractere especial. Porque, em geral, os teclados não têm esse símbolo aqui. Tá? Então, para poder facilitar a digitação, convencionou-se, né, que o sinal de diferente em uma linguagem como a linguagem C é esse aqui, ó, exclamação igual. Tá? Além do que, né, isso daqui tem todos os tipos de teclado, né, tanto o teclado nosso, brasileiro, quanto teclados internacionais. Os operadores maior e menor são equivalentes na linguagem C, e os operadores maior igual e menor igual, também pela mesma razão do operador diferente, né, a gente não tem isso aqui no teclado, então utiliza-se o sinal de maior seguido do sinal de igual para representar o maior igual. E o sinal de menor seguido do sinal de igual para representar o menor igual. Tá? Importante dizer, conforme está escrito aqui na nota de rodapé, que os operadores que são compostos de dois caracteres, eles não podem ter espaços entre eles. Se a gente colocar um espaço entre esses elementos que compõem o operador, o compilador da linguagem de programação, ele não vai entender isso como um operador de igualdade, um operador de maior igual ou menor igual. Tá? E aí ele pode apresentar algum tipo de mensagem de erro para a gente. Então é importante vocês lembrarem, quando forem criar os programas, né, usando linguagem de programação, quais são os operadores relacionais que a linguagem utiliza, isso pode variar de uma linguagem para outra, e no caso específico da linguagem C, ou outras linguagens que utilizarem dois ou mais caracteres para representar um operador, lembrar de que eles têm que ser colocados sem espaço, em branco. Tá? Além dos operadores relacionais, nós temos também os chamados operadores lógicos, né? Que eles servem para poder estabelecer relações lógicas entre variáveis. Tá? Então, por exemplo, eu vou até colocar aqui o nosso quadro de anotação, que eu acho que vai ficar mais fácil para a lousa interativa aqui, para a gente poder explicar um pouquinho esse conceito aqui, como eu fiz na aula passada. Vou compartilhar com vocês aqui. Então, vocês estão vendo ainda lá na tela do slide, né? Que os operadores lógicos são esses daí. E, ou e não. Tá? Mas para que a gente utiliza isso? Vamos lá. Vou compartilhar isso aqui agora. Vocês devem estar vendo aí a minha lousa interativa, né? Estão vendo que vocês estão entrando aqui. Então, a ideia é o seguinte. Suponha que a gente precise verificar a situação de aprovação de um aluno. Eu quero saber se o aluno ele está... eu tenho um sistema, eu tenho um software, né? Que tem as notas do aluno, tem lá o percentual de presença do aluno nas aulas, tá? E aí, eu sei que um determinado aluno, ele tem lá uma nota, né, que é a média final, sei lá, igual a 6, tá? E a frequência dele, que é a participação dele nas aulas, né, suponha que ele participou aí 80% das aulas. Então, a pergunta é, esse aluno está aprovado? Né? Suponha que isso aqui seja a nota final dele, a média final. Esse aluno está aprovado? Bom, eu preciso escrever uma lógica que vai verificar se esses valores atendem os requisitos mínimos para que o aluno seja aprovado. Então, se a gente considerar, por exemplo, o nosso sistema de avaliação, né, do IEP Sul de Minas, vocês precisam ter, ao final do semestre letivo, né,
uma média no mínimo 6, no mínimo igual a 6 pontos, tá? E uma frequência de no mínimo 75%. Quer dizer, vocês podem faltar 25% das aulas, né? Que ainda assim vocês não seriam reprovados por frequência. Mas eu quero escrever um programa que verifique se esses valores, se o aluno atendeu aos requisitos mínimos. Tá? Então, o que acontece? Eu teria que verificar se a nota do aluno é maior ou igual a 6. Isso daqui é um requisito para aprovação. Então, se a nota dele for 6 ou acima de 6, ele está aprovado. Mas acontece que não basta esse aluno ter apenas uma nota maior que 6. Então, de acordo com o regime de avaliação do Instituto, ainda que o aluno tenha uma nota maior que 6, mas, por exemplo, ele não assistiu aula nenhuma, ele estaria reprovado, porque ele não atendeu o outro requisito. Então, tem que verificar se a nota do aluno é maior ou igual a 6 e se a frequência dele é maior ou igual a 75%. Isso de acordo com as regras, né, do Instituto. Tá? Então, eu preciso verificar se as duas relações aqui são verdadeiras, para eu dizer que o aluno está aprovado. Então, se isso aqui for verdadeiro, quer dizer que o aluno teve uma nota maior ou igual a 6. Então, por exemplo, o aluno tirou nota 6. Né? Essa expressão aqui, então, ela vai ser verdadeira, porque 6 é igual a 6. O aluno teve 80% de frequência. Então, essa expressão aqui também vai ser verdadeira, porque 80 é maior que 75. Tá? E aí, se essas duas condições forem verdadeiras, então eu digo que o aluno está aprovado. Então, quer dizer, a situação de aprovação é verdadeira. Tá? Então, esse é um caso, né, onde a gente precisa de fazer uma relação lógica entre duas sentenças comparativas, né, onde eu estou comparando uma variável com um determinado valor e eu estou comparando uma outra variável com outro valor. Tá? Então, existe dentro dessa lógica aqui, né, existe um negócio chamado tabela verdade, que relaciona as possíveis combinações de valores. Tá? Então, eu tenho a tabela verdade, né, do operador lógico E, que eu mostrei agora há pouco. Tá? Então, a tabela verdade do operador lógico E, ou em inglês, né, do operador lógico AND, a gente vai acabar se deparando com isso aqui, é isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Se a primeira sentença for verdadeira e a segunda sentença for verdadeira, então, verdadeiro e verdadeiro retorna verdadeiro também. Então, vamos pensar no exemplo que eu mostrei agora há pouco. A nota é maior ou igual a 6, verdadeiro. E a frequência é maior ou igual a 75, verdadeiro. Então, o resultado, o aluno está aprovado, é verdadeiro. Mas, se uma sentença é verdadeira e a outra é falsa, então, por exemplo, suponha que essa sentença seja a nota. A nota do aluno é maior ou igual a 6, verdadeiro. A frequência do aluno é maior ou igual a 75, falso. Quer dizer, então, que ele não tem frequência maior ou igual a 75. Então, a situação dele, né, o aluno está aprovado, é falso. Então, se a nota for maior ou igual a 6, verdadeiro, e a frequência não for maior ou igual a 75, né, falso, então a situação de aprovação do aluno é falsa. Ou seja, é falso que ele está aprovado. Ou seja, ele não está aprovado, ele está reprovado. Se a primeira sentença for falsa, então a nota do aluno não é maior ou igual a 6. Ainda que a segunda sentença seja verdadeira, ou seja, o aluno teve participação, frequência maior ou igual a 75, ainda assim a situação de aprovação dele é falsa. Então ele não tem média, mas ele tem frequência. Não adianta nada, ele está reprovado. E se as duas sentenças forem falsas, né, o aluno não tem média e não tem frequência, aí ele está reprovado com R maiúsculo, né? Porque não atingiu nenhum dos dois objetivos. Então, isso aqui a gente chama de tabela verdade. Né? Então, a tabela verdade do operador lógico E
ela nos diz que somente se as duas sentenças forem verdadeiras é que o resultado lógico vai ser verdadeiro. Caso contrário, ou seja, se pelo menos uma das duas for falsa, o resultado lógico vai ser falso. Tá? É tranquilo, pessoal? Isso daqui? É importante vocês já tentarem entender isso daqui, porque a gente vai ter que usar isso daqui na construção dos nossos algoritmos daqui a pouco. Alguém tem alguma dúvida? Não, professor, tudo certinho. Beleza, então. Né? Bom, existe um outro operador, que é o operador OU, né? O operador lógico OU, né? Ou do inglês, OR. Esse operador lógico, ele, diferente do anterior, ele nos diz o seguinte, né? Se as duas sentenças forem verdadeiras, então o resultado é verdadeiro. O resultado da operação lógica é verdadeiro. Tá? Se uma delas for verdadeira, mesmo que a outra seja falsa, o resultado também é verdadeiro. Tá? Então, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, o resultado é verdadeiro. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, o resultado é verdadeiro. E somente se as duas forem falsas, é que o resultado vai ser falso. Tá? Então, deixa eu pensar num exemplo aqui, um exemplo prático onde isso daqui pode acontecer. Vamos pegar um exemplo na minha cabeça aqui agora. Né? Você pode ser considerado rico se você ganhar na loteria ou se seus pais forem ricos. Então, olha, você é considerado rico se você ganhar na loteria ou se os seus pais forem ricos. Então, vamos lá. Supondo que a primeira sentença seja você ganhar na loteria, então, se for verdade que você ganhou na loteria e for verdade que seus pais são ricos, então você é rico com R maiúsculo, né? Porque já era uma família rica e ainda ganhou na loteria. Né? Se você ganhou na loteria, mas seus pais não são ricos, ainda assim você se tornou uma pessoa rica, porque você ganhou na loteria. Então, é verdade que você é rico. Se você não ganhou na loteria, mas os seus pais são ricos, é verdade que eles são ricos, então você é uma pessoa rica, né? Porque os seus pais são ricos. Agora, se você não ganhou na loteria e você não tem, né, pais ricos, então é falso para os dois, então você também não é rico. Tá? Então, existem situações onde eu construo duas operações lógicas, né? Então, as operações seriam: você ganhou na loteria? Isso é uma operação lógica. Vai retornar verdadeiro ou falso? Sim ou não? Né? Construa uma segunda operação lógica. Seus pais são ricos? Né? Também vai retornar um valor lógico. Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Então, se um dos dois for verdadeiro, basta que um seja verdadeiro para que você seja considerado rico. É diferente do E. Então, quando eu uso o conectivo lógico E, o resultado de verdade, o resultado verdadeiro, só é obtido quando as duas sentenças são verdadeiras. Tá? Então, é questão da nota. Para você ser aprovado, para ser verdade que você foi aprovado, você também tem que ser verdade que sua nota é maior ou igual a 6, e tem que ser verdade que a sua frequência é maior ou igual a 75%. Se uma das duas for falsa, você não foi aprovado. É falso que você foi aprovado. O operador lógico ou, basta que um seja verdadeiro para que o resultado lógico seja verdadeiro. Tá? E existe ainda o operador lógico não, ou not em inglês, né? Que ele é um operador mais simples, tá? Ele simplesmente inverte o valor lógico, tá? Então, a ideia do not é o seguinte, olha, se a sentença, né, for verdadeira, se a sentença for verdadeira, o resultado do not, aqui acho que ficou errado, ficou ruim aqui a construção. Então, se a sentença for verdadeira, o resultado da operação not é falso. Se a sentença for falsa, o resultado da operação not é verdadeiro. Nesse caso aqui, o not, né, eu vou até fazer de uma outra forma, para não ficar confuso.
Mas aqui o NOT, ele simplesmente inverte a relação de igualdade. Então, NOT, ou não verdadeiro, não verdadeiro, não verdadeiro, isso daqui é igual a falso. Ou seja, inverteu. Né? E não falso, o resultado disso aqui é verdadeiro. Tá? Então, esses daqui são os 3 operadores lógicos que a gente, com certeza, virá utilizar nos nossos códigos, tá? Na nossa disciplina de programação. Tá? Então, eu tenho os operadores e, ou e não. E, ele exige 2 sentenças lógicas, e o resultado vai ser verdadeiro se as 2 sentenças lógicas forem verdadeiras. Caso contrário, o resultado é falso. O operador ou, ele também exige 2 sentenças lógicas, e o resultado vai ser falso se as 2 sentenças forem falsas. Caso contrário, é verdadeiro. O operador não, ele só precisa de uma sentença lógica, e ele simplesmente inverte o resultado. Se a sentença lógica for verdadeira, o resultado do operador não, aplicado a essa sentença, vai ser falso. Né? E se o resultado da sentença for falso, se a sentença for falsa, né, o resultado da operação do não vai ser verdadeiro. Na linguagem C, quando eu quero utilizar o operador E, eu uso esses 2 símbolos aqui. São chamados de E comercial. Então, 2 E comerciais juntos. Tá? O OU são 2 barras em pé, também juntas. Tá? E o não é um sinal de exclamação. Tá? Aí eu tenho alguns exercícios para a gente poder fixar aqui os conceitos que a gente trabalhou. Então, por exemplo, eu tenho aqui o operador mod. Né? O que é o operador mod mesmo? Para que serve o operador mod? É um operador aritmético, né? O mod. Para obter o resto da divisão? Exatamente, obter o resto da divisão. Né? Então, Matheus, você saberia me dizer qual que é o resto da divisão de 4 por 5? 4 dá para dividir por 5? Inteiro, não. Isso. Você colocou uma palavra importante aí, né? Inteiro, não. Né? E o operador mod, assim como o operador div, são operadores de divisão inteira. Então, perfeito. 4 não tem como dividir por 5 na divisão inteira. Muito bem. Então, qual seria o resto da divisão de 4 por 5? Seria 0? Seria 0? Deixa eu botar aqui de novo a tela da lousa digital. Ó, 4 dividido por 5. 4 não dá... Vou fazer uma outra conta aqui primeiro. 40 dividido por 5. 40 dá para dividir por 5, né? Na divisão inteira. Quanto que é 40 dividido por 5? 8. 8. Né? Então, isso daqui é o quociente que a gente chama de div na divisão inteira. 40 dividido por 5, deu 8. 8 vezes 5 dá 40. Então, aqui sobra resto quanto? Resto 0. Isso daqui é o mod. Ok? Esse aqui é o mod. Bom, agora vem para cá. 4 não dá para dividir por 5, divisão inteira. Né? Então, se eu tenho que apresentar um quociente, esse quociente aqui é 0, já que não dá para dividir. Porque qualquer outro valor seria um valor errado, né? Por exemplo, se colocasse 1 vezes 5 é 5, dá mais do que 4. Então tem que ser 0. Isso aqui é o meu div. Mas se eu pegar e fizer a multiplicação, 0 vezes 5 dá quanto, Matheus? Dá 0. Dá 0. Né? E aí eu faço subtração aqui, ó, 4 menos 0. 4 menos 0 dá quanto? Dá 4. Dá 4. E o que eu obtive dessa subtração aqui, ó, não é o resto? Então, isso daqui é o resto. Então, quando eu faço uma divisão inteira de um número, um dividendo, né, que é menor que o divisor,
O dividendo é o próprio resto, porque não dá para dividir. Né? O quociente vai ser 0. Então, sempre que o dividendo for menor que o divisor, o quociente vai ser sempre 0, não importa quais sejam os valores. E o resto vai ser o próprio dividendo. Tá? Então, tá claro, Matheus? Agora sim. Então, essa operação aqui, ó, 4 mod 5, eu tenho dividendo menor que o divisor. Então, o resultado é 4. Ou seja, o resto, né, que é o que o mod significa, é o próprio dividendo. E o 4 div 5 dá quanto aqui? Qual que é o quociente dessa divisão inteira? 0. 0, que eu mostrei agora há pouco. Tá? Agora, eu tenho aqui ó, um 4.0. 4.0 foi colocado aqui o pontinho exatamente para poder forçar o fato de que eu estou fazendo uma divisão de valores reais. Tá? 4.0 vai ser interpretado como um valor real. Então, 4.0 dividido por 5 daria quanto? 0,8. 0,8, exatamente. Tá? Então, observe a diferença. Quando eu faço, vamos pegar aqui, ó, que uso o mesmo operador, a mesma barrinha, tá? Quando eu faço uma divisão de 4/5, isso considerando uma linguagem como a linguagem C, então eu estou vendo aqui, ó, que esse operador aqui, esse operando, ele é inteiro, não tem pontinho decimal, e esse também é inteiro. Então, o computador, ele vai entender isso daqui como uma divisão inteira. Uma divisão inteira. Então, não importa quais sejam os operandos, ele vai retornar um valor inteiro. No caso aqui, 0. Quando eu faço com que um dos operandos seja compreendido como um valor real, né, aqui no caso eu coloquei o ponto 0 para forçar a barra, então o meu programa ele vai entender que isso daqui é um valor real e, portanto, essa divisão é uma divisão real. E o resultado, então, seria 0,8. E não 0, como aconteceu anteriormente. Mas faz todo sentido, né? Porque a parte inteira aqui, ó, é 0. Então, retornou o valor coerente com isso daqui. Tá? Não faz sentido eu aplicar o operador mod para um valor real. Né? Não faz sentido. Então, a gente não utiliza o operador mod quando eu tenho um operando que seja real. Tá? Vamos lá, esse daqui, ó, 5%, 4%, lembrando, equivale ao mod. E o mod, como nós falamos agora há pouco, diz respeito ao resto da divisão. Então, qual que é o resto da divisão de 5 por 4? 1. 1. Muito bem. Né? Aqui eu tenho 5/5. Como eu não coloquei nenhum elemento que caracteriza que esses operandos sejam reais, valores reais, né? Então, essa divisão aqui é a divisão inteira. Nesse caso, não vai mudar muito o resultado, né? 5 dividido por 5 dá 1. Mas o resultado ele vai ser trabalhado, ele vai ser tratado como valor, como resultado inteiro, tá? E não um valor real. E esse daqui, ó, 5/4. Quanto que dá isso? 5/4. 2 valores, 2 operandos inteiros. Qual o resultado aqui? 1. 1. O resultado é inteiro também. 5.0/4. Aqui eu tenho um valor que é real. Então, o resultado tem que ser real também. Quanto daria? 1,25. 1,25. Muito bem. Tá? Aqui eu tenho uma expressão aritmética, onde eu tenho duas operações aritméticas, uma subtração e uma multiplicação, né? E eu pergunto para vocês, qual o valor? Bom, todos os valores aqui são inteiros. Então, o resultado vai ser inteiro também. Eu pergunto, qual o valor que vai dar? 2. 2. Muito bem. Né? E é importante entender que, nesse caso aqui, eu não estou acompanhando o Meet, não sei quem respondeu, mas nesse caso aqui, qual operação foi feita primeiro? A multiplicação. A multiplicação. Então, a multiplicação ela tem prioridade, ela tem precedência sobre a subtração. E isso é importante vocês entenderem, ou se lembrarem, né, da matemática, porque o computador vai seguir a regra matemática. Então, aqui o resultado é 2, né? Por quê? Porque primeiro ele fez a multiplicação, 9 vezes 2, 18, e depois a subtração, 20 menos 18, 2. Isso retornaria um valor diferente se eu tivesse feito primeiro a subtração. E se eu quiser fazer a subtração primeiro, eu consigo, só botar um par de parênteses. Então, lembrem-se que
se eu não colocar um par de parênteses, o meu computador, o meu programa, ele vai executar as operações aritméticas seguindo a precedência matemática. Não importa a ordem dos operadores, perdão. Se eu quiser forçar a barra, eu quero primeiro fazer a subtração. Então, como é que eu faço? Eu coloco essa parte entre parênteses. Observe que eu tenho aqui os mesmos operandos e os mesmos operadores. Só que agora eu estou dizendo que eu quero que essa subtração seja feita primeiro. E o resultado muda. O resultado muda para 22. É muito importante vocês se lembrarem desses conceitos, porque às vezes você cria um programa onde você quer fazer isso aqui, quer fazer a subtração primeiro, para depois multiplicar por 2. Aí você se esquece das precedências matemáticas, coloca dessa forma, e na hora que você executa o programa, ele dá um valor inesperado. Você está esperando que fosse 22 e ele te diz que é 2. Tá? Quer dizer, inesperado para você, porque para o computador ele executou a operação dentro daquilo que era o esperado, ou seja, primeira multiplicação. Então, muito importante vocês se lembrarem dessas questões de precedência matemática. Tá? Esse de baixo aqui vai dar quanto? 20 menos 9 vezes 2? Zero. Vai dar 0? Muito bem. Né? Então, ele faz primeiro a multiplicação. Aqui eu tenho 3 operadores, né? Ele faz a multiplicação. Então, ficou 20 menos 18 menos 2. E aí, depois, eu tenho aqui 2 operadores iguais, né? Tem a mesma precedência. Então, nesse caso, como são iguais, ele executa o que aparece primeiro. Então, 20 menos 18 dá 2. Depois, 2 menos 2 dá 0. Tá? E esse último aqui? Quanto que dá? 11. 11. Né? Então, aqui eu tenho 3 operadores. Eu tenho um operador de multiplicação, que tem precedência, né, sobre a subtração. E tem um operador de divisão, que também tem precedência sobre a divisão, mas divisão e multiplicação têm a mesma precedência. Então, nesse caso aqui, entre esses dois aqui, ó, executa-se na ordem, né? Na ordem em que eles aparecem. Então, o primeiro ele faz 4 vezes 5, dá 20. O próximo operador seria a subtração, então eu não vou fazer isso aqui, então fico menos. Aí eu faço a divisão, 18 dividido por 2 dá 9, e finalmente eu faço a subtração, que deu 11. Observe que o fato de eu ter um valor real aqui no meio, né, identificado como ponto zero aqui, faz com que o resultado também seja o valor real, ainda que a parte decimal aqui seja 0, né, mas ele é considerado um valor real. Agora aqui eu tenho algumas operações relacionais. Então, e aqui eu misturei um pouquinho, né? Eu tenho aqui um operador relacional, uma verificação de desigualdade, né? Estou verificando se o valor é menor que o outro. E aqui eu tenho uma outra parte que é uma expressão aritmética. Então, quando acontece isso daqui, num programa, a primeira coisa que é feita é a expressão aritmética, ou seja, eu tenho que reduzir isso daqui a um único valor. Depois que eu faço isso, aí eu executo a operação relacional, que é comparar. Tá? Então, nesse caso, eu quero verificar se 20 é menor que o resultado disso aqui. E sempre que eu tiver um operador relacional na minha expressão, o resultado vai ser um valor lógico. Não importa se eu tenha valores, operadores aritméticos aqui. Se tiver um operador relacional, o resultado da expressão vai ser um valor lógico. Então, isso daqui vai dar verdadeiro ou falso. Tá? E eu pergunto para vocês, qual é o resultado dessa expressão relacional aqui? Alguém saberia dizer? Falso. Olha só. Primeiro eu resolvo a parte aritmética, certo? Então aqui tem um 7 vezes 8, que dá 56, e depois 56 menos 6 dá 50. Né? Então sobraria isso aqui para poder analisar. Ou seja, eu quero saber se 20 é menor que 50. Né? E 20 é menor que 50? Verdadeiro. Ok? Você que falou, Gabriel? Foi, professor, que eu inverti o sinal lógico, eu pensei errado. Tá, e o de baixo? O que você acha que vai dar? O de baixo vai dar falso. 8, aí no caso agora eu botei um par de parênteses aqui, né? Ó. Então primeiro eu vou fazer subtração. 8 menos 2, menos 6, dá 2.
7 vezes 2, 14. Né? Então, a expressão seria, a expressão relacional seria essa. 20 é menor que 14? Falso. Tá? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Eu disse que nós vamos criar programas, ou os nossos programas, eles terão a capacidade de tomar decisões. E como é que o programa toma a decisão? Ele toma a decisão baseado na análise de uma expressão relacional, que pode ser tão complexa quanto necessário, e analisando o resultado dessas expressões. Então, normalmente, a gente cria uma expressão e diz para o programa o seguinte, olha, se essa expressão for verdadeira, faça tal coisa. Se essa expressão for falsa, faça uma outra coisa. Tá? Então, assim, vou fazer uma brincadeira aqui, um exagero. Imagine que os projetistas da NASA criaram um software, né, para poder enviar, né, uma nave espacial para a Lua, né? Só que, na verdade, o mesmo software que eles estão utilizando para enviar a espaçonave para a Lua poderia ser usado para mandar uma outra espaçonave para Marte. E a decisão se vai mandar para a Lua ou para Marte depende de uma avaliação de uma expressão lógica. E aí, a missão que foi lançada, né, tinha como destino a Lua, então os suprimentos na nave eram suficientes para uma viagem até a Lua, e aí o programador, na hora que foi escrever a expressão lógica, ele queria que fosse realizado isso aqui, ou seja, primeira subtração, né, e aí daria falso, né? A viagem é para Marte? Não, falso, então é para a Lua. Né? E aí ele esqueceu e não colocou o par de parênteses, e por uma questão de precedência matemática, primeiro é feita a multiplicação e não a subtração. E aí, o que acontece? Pelo simples esquecimento de um par de parênteses, né, o resultado da expressão muda de falso para verdadeiro. Então, a pergunta seria, essa missão espacial, ela tem como destino Marte? O resultado deveria ser falso, né? E sendo falso, o único destino possível seria a Lua. Mas como o programador esqueceu do par de parênteses, o resultado foi verdadeiro. O que aconteceu? O software levou, ou levaria, né, a espaçonave lá para Marte, o suprimento dentro da espaçonave não é suficiente para uma viagem tão longa e os astronautas morreriam. Trágico, né? Por quê? Porque o programador esqueceu de um par de parênteses. Simplesmente por isso. Então, isso aqui é uma brincadeira, mas é só para vocês poderem entender o quão importante são essas questões que a gente aprendeu lá na matemática, né? Um par de parênteses que eu esqueci não faz diferença nenhuma, né? Talvez vocês tenham dito isso para os professores de matemática de vocês lá no ensino básico, né? Professor, mas eu esqueci só um par de parênteses. Observe que agora esse par de parênteses pode mudar o resultado de uma expressão aritmética, de uma expressão lógica, perdão. E se isso estiver dentro do programa, pode mudar completamente o comportamento do programa. Por quê? Porque foi só um par de parênteses que o programador esqueceu. Tá? Então, é muito importante a atenção com esses detalhes que aparentemente parecem bobos, né? São coisas menos de pouca importância. Isso pode mudar completamente o comportamento do programa. Tá? Bom, e essa última aqui? Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Verificar se isso daqui é igual a isso. Né? É falso. Muito bem. Né? Por quê? Apesar de ser o mesmo símbolo, esse 7 aqui, ele não do ponto de vista de representação, igual a esse daqui. Esse 7 entre apóstrofe é um caractere, e esse 7 aqui sem apóstrofe é um número. Na verdade, pessoal, eu nem poderia fazer esse tipo de comparação. Porque, como eu disse no início aqui desse tópico, eu só posso comparar elementos do mesmo tipo. E aqui eu teria tipos diferentes. Mas eu coloquei só para vocês perceberem que a colocação do valor, no caso 7, entre aspas ou apóstrofes, muda o tipo. E faz com que sejam coisas distintas. Sejam analisadas como coisas diferentes. Tá? Bom, depois vocês pegam o material e dêem uma analisada nisso daqui. Ó. Aqui eu tenho uma tabelinha com algumas variáveis, né? Aqui o nome das variáveis. Então, nome, apelido. Aqui é uma variável chamada qualquer, ao x, resp, etc. E aqui os valores dessas variáveis. E aí eu quero que vocês analisem
cada uma dessas expressões e digam se o resultado delas é verdadeiro ou falso, baseado nessa tabela e na sentença. Então, por exemplo, no item A, eu quero saber se o nome é igual ao apelido. Então, são duas variáveis. Então, olhando simplesmente para cá, eu não consigo dizer se isso daqui é igual ou diferente. Eu tenho que analisar o conteúdo. Então, eu vou lá na variável nome, verifico o conteúdo. Então, o conteúdo é Ana. Então, esse é o valor que eu quero comparar. E eu quero verificar se essa sequência de caracteres que forma a palavra Ana é igual ao conteúdo que está na variável apelido. Apelido, de acordo com a tabela, tem o valor flor, né? Então, a comparação que eu estou fazendo aqui é o seguinte: Ana, a sequência Ana é igual à sequência flor? E a gente sabe que não é, né? Então, isso aqui retornaria falso. Aí eu gostaria que vocês fizessem uma análise sobre as outras sentenças. Não precisa me entregar, não. É um exercício para vocês fixarem esses conceitos, tá? Depois a gente pode, na próxima aula, discutir sobre isso daqui, tá? Bom, então, alguma pergunta, gente, com o que eu falei? Acho que não, né? Não. Então, com isso, eu finalizei aqui essa parte de operadores. E aí é o seguinte, vou mostrar algumas coisas aqui, lá no Tinkercad, para a gente estabelecer uma lógica, né, para construir um programa, agora usando variáveis, usando operadores, tá? Bom, eu dei uma olhada lá no ambiente, Tinkercad. Como eu falei para vocês, os projetos que vocês vão fazendo fica disponibilizado para mim. E aí, apesar dos roteiros que eu pedi para vocês fazerem não serem atividades obrigatórias, eu percebi que alguns, né, tiveram curiosidade, foram lá, fizeram, e eu cumprimento, né, aqueles alunos que tiveram essa iniciativa, mesmo não valendo nota, né, de ir lá e tentar, experimentar, tá? Quem não fez, eu recomendo que arrume um tempinho, né, e tente fazer, porque é um momento importante de aprendizado. A gente aprende de várias maneiras, né? A gente aprende vendo, então, vendo alguém fazer, vendo alguém explicar um assunto através de um conjunto de slides, através de uma lousa interativa. A gente aprende escutando. Então, como eu estou falando para vocês aqui agora, vocês estão escutando, às vezes vocês vão escutar em um podcast de algum assunto e vocês aprendem. Mas eu diria que a gente aprende mais fazendo. Então, por mais que vocês consigam compreender a lógica que eu estou mostrando aqui nas minhas aulas, é interessante que vocês façam, né, para que vocês realmente percebam o quanto que vocês realmente assimilaram daquele conteúdo, tá? Então, olha só. Deixa eu compartilhar essa tela aqui do Tinkercad. Você deve estar vendo ela agora, né? Está aqui a turma, né? A turma está com 24 alunos, né? Daquele link que eu mandei. Eu vi que, então, muitos alunos, né, da turma fizeram aqui a inscrição, mas nem todos que fizeram a inscrição, de fato, fizeram alguma coisa, tá? Eu estou com uma máquina virtual aberta aqui, e ela está fazendo o meu acesso ficar bem lento. Mas vamos lá. Isso aqui é uma coisa que depois a gente vai conversando sobre questão de exercícios avaliativos, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Aqueles que acessaram o Tinkercad, por acaso vocês conseguem visualizar os projetos que eu estou fazendo? Ou não aparece para vocês? Alguém poderia me dar um feedback? Professor, acho que aparece só os nossos projetos, mas o senhor não aparece, não. Os meus não, né? Não. Tá. Eu vou verificar como é que eu faço para compartilhar isso com vocês. Tá? Mas vamos lá. Há uma outra coisa antes de começar. O Renan está aqui na sala? Acho que não, né? Oi, professor. Oi, Renan, tudo bom? Estou aqui sim. Maravilha. Ô, Renan, você mandou uma pergunta durante a semana aí, né? Entre a última aula e hoje,
E hoje eu fui dar uma olhada para responder para você. Eu sei que já tinha um tempinho que você tinha feito a pergunta. E aí eu vi que não está mais lá no Classroom. Você, por acaso, apagou? É porque eu tinha feito uma pergunta, só que eu já tinha conseguido resolver, sabe? Aí Tá. pra não ficar. Se outra pessoa tivesse feito uma pergunta, pra não ficar enchendo o Classroom, eu acabei apagando. Não, tudo bem. Eu estou perguntando é só para saber se foi alguma falha do Classroom, né, de ter eliminado a sua mensagem de forma incorreta, né, de forma indevida, ou se realmente foi você que apagou. Eu imaginei isso. Se foi o Renan que apagou, provavelmente ele resolveu, ele sanou a dúvida sozinho. Maravilha, então. Tá? Mas se tiver dúvidas, É que eu fiquei. Na hora que eu mandei, eu não tava conseguindo. Aí eu fiquei fuçando, até conseguir resolver. Fiquei umas Legal. 2 horas fuçando e consegui resolver. Legal, Renan. E assim, é esse tipo de conduta que eu gostaria que os demais, né, os colegas, se apoiassem, né? É isso mesmo. Às vezes vai fazer alguma coisa que aparentemente pode ser simples, né? Ou pode parecer simples para vocês, mas na hora que você vai botar a mão na massa, você tem dificuldade. Isso é perfeitamente normal, né? E como eu tinha dito também em outras aulas, não desanime diante desses obstáculos, né? Tentem, né? Busque alternativas, né? Pergunta para o professor, pergunta para os colegas, não tem problema nenhum de fazer a pergunta, né? E quando vocês descobrirem o que foi que vocês fizeram de errado, ou que não estava dando certo, né, no seu programa, vocês vão ver que é muito satisfatório. Eu acredito que você passou por isso, Renan, né? Está diante de um problema, e como você falou, ficou 2 horas, mas você conseguiu resolver o problema. Isso é muito legal, não é? Sim, deu uma satisfação depois. Parece que, sei lá, só por resolver uma coisa deu uma satisfação imensa. Isso aí. Parabéns, continue assim, tá? E recomendo, assim, para os demais, né, que tiverem algum tipo de dificuldade, que não desanime. Tentem, se de repente a coisa não funcionar, pergunta para a gente, que a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Bom, essa era a primeira coisa que eu tinha que falar. Bom, tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês aqui. Vamos lá, deixa eu criar um novo projeto aqui. Eu quero que vocês me ajudem a construir isso daqui, tá? Eu quero a participação de vocês agora. É um tipo de exercício bastante comum. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem vários casos assim, mas eu quero construir com vocês aqui. A gente brincou, né, de acender e apagar LED, usando lá o interruptor. Tá? No final da aula passada, eu mostrei, aula passada não, a aula de 2 semanas atrás, eu mostrei como é que a gente poderia controlar o processo de acendimento, né, de um LED através de um código simples, né? Agora eu quero fazer uma coisa com vocês, o seguinte, eu quero fazer aqui um semáforo. Então, eu vou colocar aqui 3 LEDs, eu vou mudar as cores do LED aqui, ó, esse daqui vai ser o meu verde, esse aqui vai ser o meu amarelo, e esse daqui é o vermelho, tá? Eu vou pegar e vou ligar esses LEDs todos no mesmo... opa! Todos aqui no mesmo GND, que é o aterramento. Esse daqui eu vou trocar a cor desse fio aqui para preto. Cadê a cor dele? Está aqui. Para indicar que é aterramento, todos eles preto. Esse também vem para cá. E eu vou agora pegar um fiozinho vermelho, para indicar que é energia elétrica, tá? Eu vou ligar isso aqui no pino 12, eu vou ligar isso aqui no pino 10, e eu vou ligar isso aqui no pino 8, tá? Que eu escolhi aqui aleatoriamente. Deixa eu girar isso aqui. Parece que deve ser um semáforo mesmo, né? E aqui um carro parado aqui na frente e essa parte aqui da fiação tudo escondido dentro da caixa. Então, eu quero estabelecer uma lógica aqui para poder acender esses LEDs
como se fosse um semáforo. Então, acende primeiro verde, espera um tempo, depois acende amarelo, mas o verde tem que apagar, aí depois apaga o amarelo e acende o vermelho. Tá? Então, isso aqui é o programa padrão, que faz o LED incorporado piscar. Vou jogar isso aqui na lata de lixo. Eu não quero isso. E a máquina tá devagar. Aí, tchau. Então, vamos lá, gente. Me ajuda aqui. Qual que é a lógica que eu vou usar aqui? Primeiro, vamos lá. Fazer o LED verde acender. Me ajuda aí. Você pega definir pino 0 como alto e coloca Isso. o pino do LED verde. O pino do LED verde, que é 8. Eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Todo mundo enxergar. Maravilha. Então, isso daqui, né, vai definir o pino 8, que é onde está o LED verde, como alto, ou seja, vai fazer acender. Legal. E aí? Depois disso. Você Pega pode um pino, um controlador, né? Amarelo para guardar. Isso, aguardar. Né? Vamos deixar aqui o tempo padrão por enquanto, 1 segundo. Legal. E depois? Nós estamos construindo algoritmo aqui. Depois você define esse pino do verde como baixa para desligar ele e acender o amarelo. Legal. Então, eu vou pegar aqui 2 desses daqui, né? Vou pegar esse, vou dizer que é o pino 8, né? O verde. E vou colocar como baixo. E vou dizer que esse daqui, qual que é o pino do amarelo? 10. 10. Vai ser alto. Maravilha. Muito bem. E depois? Acabou isso aqui? Isso aqui faz o semáforo funcionar? É, tem que pegar mais um controlador para guardar. Beleza. Aguardar. E aí depois? Aí um para definir o pino como baixo. Qual pino? O 10. O 10. Pino 10 como baixo. Beleza. O que mais? E mais um para definir o pino 12 como alto. Pino 12, né? Que é o do vermelho, né? Que vai acender o LED vermelho. Como alto. Legal. Mais alguma coisa? E Coloca um controlador para guardar. isso. Para guardar. E pronto. E mais um para definir o pino 12 como baixo. Definir o pino 12 como baixo. Por que colocar isso aqui? Para o semáforo, né, vermelho apagar, né? O LED vermelho apagar. Isso. Beleza. Beleza. E agora? Mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma sugestão? Tem como criar alguma repetição aí ou pode definir de novo o 8? Ótima pergunta, Jefferson. Aqui nós estamos falando de um ambiente bem específico, tá? Que é um simulador para o Arduino. E aí, o Jefferson, por padrão, esse simulador, que é o que acontece no Arduino, ele já repete o código, tá? Tá. A sua pergunta ela é muito pertinente, porque nós criamos um código aqui que ele começa acendendo verde, vai alterando, os LEDs estão acesos, e a princípio ele terminaria aqui, né, apagando o LED vermelho, ficaria tudo apagado, né? Porém, isso daqui, por padrão, ele vai ser repetido, né? Então, é uma característica específica aqui do Arduino, tá? Mas a pergunta foi bastante pertinente. Bom, sabendo disso, Jefferson, mais alguma coisa que precisa ser feito aí? Sabendo que vai ser repetido já isso aí, precisa fazer mais alguma coisa? Eu acho que não, é só mandar a brasa, né? Vamos lá então, vamos Com ver. certeza. O legal desse simulador é que a gente consegue ver, né? Ó. Então vamos lá. Ó. Acendeu verde, depois de um segundo amarelo, depois de um segundo vermelho, apagou, beleza.
a cada instante de tempo, eu tenho apenas um LED aceso, tá? Mas vamos dar uma melhorada nisso aqui? Normalmente, no semáforo real, a passagem do verde para o amarelo demora um tempo maior, né, do que a passagem do amarelo para o vermelho, não é? Como é que a gente poderia ajustar isso? Normalmente o verde fica aceso lá uma certa quantidade de tempo. Aí depois, quando ele passa para o amarelo, a duração do tempo que o amarelo fica aceso é bem menor, né? E ele passa para o vermelho, que aí fica um tempo maior também aceso. Tem como mexer nisso aqui? Do jeito que está, é tudo igual. É só alterar ali no controlador, né? Qual deles? O primeiro ali, por exemplo, vai controlar o tempo do verde. Aí pode colocar, por exemplo, 5 segundos ou 3 segundos. Não, vou colocar 3 para não esperar muito. Uhum. O amarelo pode colocar 2. Certo. E o 2 pode colocar um 5. Acho Esse que aqui já coloca ficaria 5? acho que ficaria mais próximo assim de semáforo. Tá. Maravilha. Vamos ver então como é que fica isso. Ó. Acendeu o verde. Observe que demorou mais agora. Aí para o amarelo, demorou menos. O vermelho, né, vai ficar um tempo bem maior. Volta para o verde. Né? Isso aí. Muito bem. Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Vamos deixar o amarelo com o mesmo, para poder perceber essa passagem mais rápida do amarelo para o vermelho. Olha. Olha, o verde demora um pouquinho. Ele pisca o amarelo e já vai para o vermelho. Olha que legal. Aí fica um tempo maior lá no vermelho. Tá? Isso daqui, pessoal, é para a gente brincar um pouquinho aí com esse raciocínio lógico, mas assim, para vocês poderem perceber que quando eu crio um programa, depois eu posso ajustar isso daqui. Né? Então, eu não acompanhei quem foi que respondeu por último para mim. Eu não estava olhando para o Meet. Mas observe que eu tenho aqui uma lógica que eu posso adaptá-la. Então, suponha que numa cidade, né, eu estou usando aqui claro que não vai ser um programinha como esse, né, mas suponha que eu estivesse usando um programa dessa forma aqui, eu poderia colocar o mesmo programa com valores diferentes conforme o cruzamento da cidade. Então, às vezes, você tem um cruzamento que você precisa que o vermelho fique um tempo maior, né, do que um tempo maior do que 5 segundos, né, que foi dito aí. Então, eu posso ir lá e programar. Eu quero que o vermelho fique 10 segundos, né, com a mesma lógica. A mesma sequência lógica, né? Eu não tenho que mudar a sequência de passos, eu tenho que ajustar os parâmetros aqui, ó. O tempo que eu quero que cada LED fique aceso, tá? Muito bem. Eu recomendo que vocês tentem, cada um aí individualmente, tentem reproduzir, sem olhar o vídeo dessa aula, tentem vocês construírem o sistema de semáforo de vocês aí, e depois executem. Eventualmente pode não ficar perfeito, aí vai dar uma falha, e vocês vão percebendo as falhas e vão corrigindo, tá? Bom, alguma pergunta com relação a isso aí? Acho que não, né? Agora eu vou fazer uma outra coisinha aqui. A gente vai utilizar uma variável, tá? Então, a gente falou de variáveis na semana passada, né? Então, como é que a gente poderia utilizar uma variável, por exemplo, numa lógica como essa? Tá? Imagine, vamos aqui pegar o exemplo do semáforo, tá? Vamos pensar que, por algum motivo, o tempo de intervalo, né, entre um LED e outro é o seguinte, olha, do amarelo para o vermelho vai ser um valor, por exemplo, 1 segundo, tá? Do verde para o amarelo vai ser o dobro do tempo, aqui do amarelo para o vermelho, e o tempo de duração de acendimento do LED vermelho vai ser o triplo do tempo daqui. Então, eu poderia fazer dessa forma, né? O tempo de acendimento do LED amarelo, 1 segundo, e coloco o valor 1 aqui. O tempo de acendimento do LED verde, 2 segundos, eu dobro. E o tempo de acendimento do LED vermelho, 3 segundos, o triplo. E se eu executar isso aqui,
como vocês viram, ele vai obedecer. Ele vai acender aqui o verde por 2 segundos. Está demorando um pouquinho aqui. Depois ele vai acender o amarelo por 1 segundo. Ó, 2 segundos o verde, 1 segundo o amarelo, 3 segundos para o vermelho, e por aí vai. Tá? Aí eu pergunto para vocês, e se eu quisesse dobrar todos esses tempos aqui? Olha, não, 1 segundo está muito pouco, eu quero que seja 2 aqui, mas mantenha a proporção, né? 2 aqui, 4 aqui e 6 aqui. Uma alternativa, eu sair trocando isso aqui. Ó. Eu colocaria 2 aqui, venho aqui, troco aqui para 4, eu venho aqui e troco para 6. Então, eu dobrei os tempos, tá? Agora eu resolvi triplicar. Ao invés de ser 2, aqui ser 3. E aqui seria 3, aqui 6 e aqui 9. Então, isso eu poderia fazer quantas vezes eu quisesse, alterando aqui esse meu código, tá? Só que aqui é um exemplo pequenininho. Então, assim, eu tenho que mexer em 3 lugares. Se fosse um programa maior, onde eu tivesse uma certa relação entre valores, e ao trocar um, eu teria que trocar todos os outros, né? Suponha que eu tivesse, sei lá, 20 variáveis, ou 20 valores para poder trocar, 50 valores. Fazer isso daqui, um por um, além de ser trabalhoso, aumenta a chance de erro. Eventualmente, na hora de trocar um valor aqui, eu poderia bater o dedo numa tecla errada aqui e daria problema. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar uma variável. Né? Então, eu vou, por exemplo, criar uma variável aqui, ó. Eu vou chamar essa variável de tempo. Vou criar 3 variáveis, tá? No primeiro momento. Tempo, vou chamar de tempo verde, que é o tempo que eu quero que o LED verde fique aceso, tá? Eu vou criar uma outra variável chamada tempo amarelo, o tempo que eu quero que o LED amarelo fique aceso. Vou criar uma terceira variável chamada tempo vermelho, o tempo que o LED vermelho ficar aceso, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer o seguinte, deixa eu pensar aqui que eu estou achando que não vai dar certo por conta de algumas restrições aqui do... Não, vai sim. Vai sim. Então, vamos lá. Eu quero, então, que o amarelo é a minha base, né? Então, eu vou definir o tempo do amarelo com o valor 1, por exemplo. Eu vou dizer que eu estou criando uma variável chamada tempo amarelo e vou colocar o valor 1 dentro dela. Tá? Vou colocar o valor 1 dentro dessa variável. Lembra dos comandos de atribuição que eu falei lá atrás, né? Quando eu crio uma variável, eu estou alocando, reservando um espaço na memória do computador. E nesse espaço da memória, que é como se fosse uma gaveta, eu coloco um rótulo, uma etiqueta para identificar. Olha, eu quero mexer nessa gaveta, a gaveta relacionada com o tempo, com a variável chamada tempo amarelo. E eu vou colocar lá dentro dessa gaveta um valor, o valor 1, nesse caso aqui. Tá? Ao invés de eu deixar o valor 2 aqui, ó, ou trocar para 1 aqui, como eu tinha feito, eu vou associar essa variável tempo amarelo aqui. Ó. Então, ele vai aguardar o tempo do LED amarelo. Ou seja, na hora que eu faço isso daqui, eu estou dizendo para o meu programa aguardar um certo tempo em segundos, um valor numérico. Só que ao invés de eu dizer explicitamente qual é esse valor, eu estou informando o nome de uma variável. Né? De maneira que, na hora que o programa chegar nesse ponto aqui, ele vai aguardar por quanto tempo? Ele vai lá na gavetinha da memória relacionada à variável tempo amarelo, vai verificar qual é o valor que está lá e vai usar esse valor como tempo de espera aqui. Tá? Bom, eu poderia definir, né, as outras variáveis por aqui. Tempo verde seria 2 e tempo vermelho seria 3. Posso fazer isso aqui, ó. E aí eu coloco aqui, ó, tempo verde aqui, tempo vermelho aqui. Tá? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente tirei o valor
aqui dos locais onde eles estavam inicialmente, criei variáveis e coloquei os valores aqui, tá? O programa tem que funcionar do mesmo jeito, né? Então, 1 segundo de espera para o amarelo, 2 segundos de espera para o verde e 3 segundos para o vermelho. Olha lá o que vai acontecer. 2 segundos para o verde, 1 para o amarelo, 3 para o vermelho. Não, o vermelho demora mais, o verde demora um pouco e o amarelo é rapidinho, tá? Então, aqui eu fiz uma primeira alteração do meu algoritmo, usando variáveis, tá? Fazendo com que, no lugar do valor que eu tinha colocado aqui, no comando de controle, eu coloquei o nome da variável. Mas alguém poderia fazer, Cleber, mas não mudou nada. Deu mais trabalho, né? Porque ao invés de escrever o valor direto aqui, eu estou colocando o valor aqui, para depois ele ler o valor. Tá? E se você tiver que trocar aqui para 2, e mantendo as outras de maneira proporcional, eu teria que trocar nos 3 lugares também. Né? Ou seja, não ganhou em eficiência. E eu concordo. Né? Do jeito que eu fiz aqui por enquanto, não ganhei muita coisa com essa mudança. Tá? Mas eu posso fazer o seguinte. Ao invés de definir manualmente os valores aqui das variáveis tempo verde e tempo amarelo, vou jogar isso aqui no lixo, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso usar uma expressão aritmética para poder fazer com que o tempo de duração do tempo de acendimento do LED verde e do LED vermelho sejam calculados em função desse tempo aqui. Tá? E para poder fazer isso, eu vou realizar aqui uma operação aritmética. Tá? Cadê? Aqui, ó. É isso aqui. Peraí. Cadê o elemento que, às vezes, fazer na mão, não é esse aqui não. Esse aqui tem que colocar dentro de uma caixinha. Acho que controlar... Não, não é. Ah, aqui, ó. Eu vou definir, é como estava mesmo. Eu vou definir a variável tempo verde, mas eu não vou colocar valor aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar esse operador matemático aqui e vou dizer o seguinte, ó, a minha variável tempo verde, ela vai ser definida com o valor que vai ser equivalente ao tempo do amarelo. Eita, a coordenação motora aqui está ruim. É o tempo do amarelo, tá? Vezes 2. Então, olha só. Eu vou utilizar as 3 variáveis aqui no meu programa, tempo verde, tempo amarelo, tempo vermelho. Eu quero que o tempo de acendimento dos LEDs verde e vermelho sejam calculados em função de uma proporção do tempo do amarelo. Tá? E assim, aqui eu criei o critério, poderia ser qualquer critério. Estou dizendo o seguinte, o tempo da lâmpada verde vai ser o dobro do amarelo. E o tempo do LED vermelho vai ser o triplo do amarelo. Então, ao invés de eu escrever que o tempo do LED verde é igual a 2, eu estou dizendo que o tempo do LED verde vai ser igual ao tempo do amarelo vezes 2. E vou fazer a mesma coisa aqui para o vermelho. Então, o tempo do vermelho vai ser o tempo do amarelo vezes 3. E o resto é como estava. Bom, parece que ficou complexo isso daqui, né? Era mais fácil escrever o valor aqui, ó. 2 aqui, 1 aqui e 3 aqui. E mesmo na primeira mudança, parece estar mais simples do que isso daqui, né? E de fato estava. Mas agora eu tenho uma vantagem. Do jeito que está aqui, ele vai executar do mesmo jeitinho. 2 segundos para o LED verde, 1 segundo para o amarelo e 3 para o vermelho. Tá?
Mas qual que é o ganho que eu tenho aqui agora? Se eu quiser mudar esses tempos, mantendo a proporcionalidade aqui, basta vir aqui e trocar aqui, ó, o tempo do amarelo para 2. E quando eu faço isso, eu estou automaticamente ajustando o tempo do LED verde e o tempo do LED vermelho. Por quê? Aqui eu tenho uma expressão aritmética. Ele vai pegar esse 2, vai colocar aqui, onde está escrito tempo amarelo, vai multiplicar por 2. O resultado disso dá 4. Esse valor 4 vai ser guardado aqui nessa variável tempo verde. E ele vai pegar o tempo amarelo, que é 2, multiplicar por 3, vai dar 6. Esse valor 6 vai ser guardado aqui no tempo vermelho. Então, observa. O verde vai demorar agora 4 segundos. Vai demorar mais, ó. O amarelo 2 e o vermelho 6 segundos. Olha o tempo. E agora 4 e por aí vai. Tá? Então, eu criei aqui, eu fiz uma adaptação do nosso semáforo de forma que eu consiga controlar o tempo de acendimento de cada lâmpada, de cada LED, simplesmente alterando o valor de um deles. De um deles. Tá? Mantendo-se a proporção. Se eu quiser alterar a proporção, eu consigo também, é só trocar aqui. Ó. Tá? Mas vocês têm que ter em mente que vocês não estão trocando o valor do LED verde para um outro aqui, sei lá, para 3, 4, 5. Você está trocando o fator multiplicativo. Então, isso vai ter um impacto diferente do que simplesmente colocar 5 segundos aqui em um desses LEDs aqui, esse tempo de LED aqui. Tá? Bom, ficou assustador o programa? O que vocês acham? Ou deu para entender? Ô, professor, deu para entender. Ficou bem complexo, né? Mas deu para entender. Tá. Essa parte de atribuição dos valores ali ficou complexo, né, Jefferson? Ficou um pouquinho, mas deu para entender, sim. Tá. Alguém não entendeu nada que eu falei? Bom, ou todos entenderam, que seria muito bom, ou então quem não entendeu nada está com vergonha de falar, né? Então, assim, só para a gente poder recapitular, né? Quando eu crio um programa, eu posso ou não usar variáveis. Na maioria das vezes a gente utiliza, tá? E aí, para a gente poder relembrar, então, o que eu quero que vocês entendam. A gente tinha uma sequência de comandos, né? Mais simples, onde os tempos em que cada LED ficava aceso era escrito aqui, diretamente aqui. Isso faz o programa ficar simples, porém, a manutenção dele se torna um pouco mais complexa, né? Por quê? Porque toda vez que eu quisesse ajustar esses tempos, considerando que o tempo de um depende do tempo do outro, tá? Então eu teria que ajustar todos os 3. Aqui no caso, estou falando de 3 valores apenas, né? Se eu tivesse num programa que estivesse trabalhando com 50 valores para eu digitar, eu teria um trabalho considerável para poder mudar esses 50 valores quando fosse da manutenção do meu código. Tá? Qual foi a estratégia que eu usei? A estratégia que eu usei foi, ao invés de digitar os valores aqui diretamente, eu quero guardar esses valores em variáveis. Tá? E eu poderia criar uma única variável, né, de maneira que, ao trocar o tempo dela, eu trocaria o tempo nos 3 locais. Mas como a gente viu no caso do semáforo, é interessante que cada LED fique aceso um tempo diferente. Então, eu criei 3 variáveis, uma para cada LED. Tá? Poderia ter colocado aqui as 3 variáveis aqui em cima, definindo valores para ela, individualmente, mas aí o trabalho para poder alterar o trabalho que eu teria para alterar o valor das 3, supondo que elas fossem independentes, seria equivalente a digitar valores em cada uma dos comandos de aguardar aqui. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui uma amarração. Eu fiz com que o valor de uma variável fosse calculado em função de outra. Tá? Olhando aqui para essa estrutura, pode parecer até um pouco difícil de entender, mas o que eu quis fazer é isso aqui. Ó. É isso aqui. Ó. Eu tenho uma variável chamada, né, tempo
amarelo, chamada TAM. Eu tenho uma outra variável chamada tempo vermelho, e tem uma outra variável chamada tempo verde. O que a gente está fazendo lá? Foi isso aqui, ó. Eu estou falando que a variável tempo amarelo recebe um valor explícito, por exemplo, 1. Tá? A variável tempo vermelho, ao invés de receber um valor explícito aqui, 2, ele vai receber o tempo do amarelo, o tempo que eu coloquei para a variável amarelo, multiplicado por 2. Então, no caso, se o tempo amarelo for 1, 1 vezes 2 dá 2, é o valor que eu coloco aqui. Aliás, eu falei, tá errado. Aqui o 2 é embaixo. Aqui é 3, né? O vermelho aqui é o valor 3. E aqui eu teria o tempo do amarelo vezes 2. Então, o que eu fiz lá foi isso aqui, ó. Eu criei 3 variáveis, uma chamada tempo amarelo, outra chamada tempo vermelho e outra chamada tempo verde. E como são variáveis, elas devem receber valores. Eu tenho que colocar algum valor para essas variáveis. Tá? Eu coloquei um valor explícito aqui para a variável amarelo, valor 1, poderia ser qualquer outro. E eu fiz aqui a atribuição de um valor para as demais variáveis que se baseia no valor original da variável tempo amarelo. Para poder fazer o quê? Para poder manter uma proporção. Então, o tempo de acendimento do LED verde vai ser 3 vezes o tempo do amarelo. O tempo de acendimento do LED verde, eu falei verde aqui vermelho. O tempo de acendimento do LED vermelho vai ser 3 vezes o amarelo. O tempo de acendimento do LED verde vai ser 2 vezes o amarelo. É isso que eu fiz. Tá? Só que eu coloquei usando a estrutura de blocos aqui, mas a ideia é a mesma. Então, aqui é fazer tempo amarelo igual a 2, tempo verde é igual ao tempo amarelo vezes 2, e o tempo vermelho é igual ao tempo amarelo vezes 3. Com isso daqui, eu consigo criar uma estrutura onde eu ajusto o valor de uma variável e o meu programa automaticamente ajusta o valor das outras duas. Né? De modo que eu consiga sempre ter a mesma proporção de tempo, né? Então, o LED verde vai ficar aceso o dobro do tempo do amarelo. O LED vermelho vai ficar aceso o triplo do tempo do amarelo. Não importa quais sejam esses tempos aqui. Tá? Como eu tinha dito, né, eu recomendo que vocês tentem reproduzir. Assim como eu falei para aquele circuito inicial, mais simples, eu recomendo que vocês também tentem reproduzir aí esse circuito com essa programação aqui. Tá bom? Tem mais um só que eu quero mostrar dentro do nosso tempo aqui. Esse aqui acho que vai ser até mais simples. Ô, professor, Oi? esse conjunto de comandos que a gente dá aqui para a máquina, ele pode ser já definido como um script ou precisa de mais informações, assim? Você está falando, Gabriel, os comandos em blocos, como estão aqui na tela? Isso. Sim, na verdade, Gabriel, aqui eu estou colocando na forma de bloco, eu acho que fica mais fácil de enxergar, tá? Mas se você clicar aqui, ó, nessa opção aqui, ó, blocos, ele tem outras 2 formas de visualização, tá? Blocos mais texto e texto. Tá? Vou pegar blocos mais texto para vocês poderem visualizar. Quando eu clico aqui, o que ele faz? Olha aqui do lado. Ele está mostrando exatamente esse script que você me perguntou. Tá? Então, o Tinkercad, ele permite que você trabalhe com a programação de uma forma, digamos, um pouco mais lúdica, uma forma um pouco mais visual, tá? Mas é interessante que você saiba que quando você faz isso daqui, ele, em paralelo, está criando o que você chamou de script, e esse daqui realmente é o programa que vai rodar lá no Arduino. Tá? Então, aqui tem um monte de detalhe que eu não vou discutir com vocês agora, mas essa sequência aqui, ela representa exatamente essa sequência de blocos que eu coloquei aqui. E se você, por exemplo, quiser
fazer isso, você pode copiar esse código aqui, copiar e colar, e aí você, num ambiente apropriado lá do Arduino, você cola esse código aqui, e você consegue fazer o Arduino real, né, funcionar do jeito que a gente está vendo aqui no simulador. Claro, teria que ter os LEDs conectados a ele, para você poder ver os LEDs acendendo, tá? Mas o código é esse aqui, ó. Tá? Observe aqui, ó, que as variáveis que eu criei, ó, elas estão aqui, ó, com o nome que eu coloquei, né, ó, tempo verde, tempo amarelo, tempo vermelho, né? Isso daqui, ó, é o tipo das variáveis. Lembra que eu comentei na aula passada que as variáveis têm um tipo? Uhum. Tá? Por quê? Porque elas precisam estar preparadas para receber valores de um determinado tipo. Então, quando eu digo que aqui eu tenho a variável tempo vermelho, e eu, Kleber, programador, estou criando essa variável para receber um valor inteiro, então o programa vai lá e define essa variável como sendo o tipo inteiro. E aí coloca o valor 0 para mim. Tá? O padrão é esse daqui que ele faz, coloca o 0. E aqui tá as operações. Olha aqui as operações aritméticas que eu falei agora há pouco. Ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nisso. Olha. O que eu mostrei na lousa interativa, agora no código, olha. A variável tempo amarelo recebe 2. É um valor explícito, né? A variável tempo verde recebe o quê? Recebe o resultado de uma operação aritmética. Essa operação aritmética leva em consideração a variável tempo amarelo, multiplicada, aqui é um asterisco, né? Tá ruim de enxergar, mas é um asterisco, por 2. Então, o valor da variável tempo verde vai ser o dobro da variável tempo amarelo. O valor da variável tempo vermelho vai ser o triplo da variável tempo amarelo. Tá? E por aí vai. Ok? Ok, Gabriel? Uhum. Cuidado se você for manipular isso daí, porque se você colocar aqui no modo texto, você pode perder os blocos que você colocou aqui, não consegue voltar mais nos blocos, tá? Então, mesmo Entendi. com certeza que você está fazendo, ou você pede para visualizar somente blocos, ou você pede visualizar blocos e texto, tá? Porque se colocar só texto, ele até dá uma mensagem de alerta, tá? Dizendo que você pode não conseguir voltar a enxergar o bloco como você montou aqui. Tá? Certinho. Alguma pergunta mais? Eu tinha um segundo experimento que eu ia fazer de forma separada, mas eu acabei mudando aqui o roteiro da aula, e eu acabei já mostrando esse experimento para vocês aqui, dentro do semáforo. Então, deixa eu ver aqui o meu terceiro, para ver se tem alguma coisa que eu não falei aqui. Assim, esse terceiro experimento, na verdade, é o seguinte. Eu tenho aqui os comandos, né, que vão controlar esse meu semáforo, tá? E assim, imagina que vocês criaram um código, um programa como esse daqui, para realmente, né, fazer lá um semáforo, e por algum motivo você queira receber lá sei lá, no seu celular, ou do seu computador remotamente, né? Tá lá o semáforo funcionando na rua, o programa tá rodando, tá? Você não tá vendo o semáforo, você não tá vendo as luzes acendendo e apagando, mas você quer receber lá no seu computador uma mensagem, né? Aqui vamos considerar uma mensagem de texto, para ser mais simples, dizendo, né? Qual lâmpada que acendeu, né? E por quanto tempo ela ficou acesa. Tá? Imagine que você queira fazer isso. Então, é possível você, aqui no nosso programa, ele não está recebendo nenhum tipo de estímulo externo, ou seja, não tem nenhum ser humano dizendo para ele, quando ele está em execução, não tem nenhum ser humano dizendo para ele como é que ele vai mudar o comportamento, e ele também não está informando nada para o ser humano, a não ser fazendo os LEDs acender. Então, essa saída aqui visual é por conta da característica do LED em si, né?
e não o programa. Ou seja, o programa não está mandando uma mensagem para o ser humano. O programa está mandando a mensagem para o LED acender. Né? O que isso significa para o programa, não importa. Tá? Mas eu quero mudar isso daqui para fazer com que, imagine que aqui seja a tela do computador da pessoa, eu quero que apareça um texto aqui dizendo, ó, acendeu o LED vermelho por, sei lá, X segundos. Depois, acendeu o LED verde, acendeu o LED amarelo. Eu quero que apareça um texto aqui, tá? Ou seja, é uma das ações que eu falei para vocês em aulas passadas, que é o programa, ele pode ler e pode escrever. No caso, o ler significa que o programa vai receber alguma informação do usuário para poder processar. E o programa escrever significa que ele vai exibir alguma informação para o usuário poder saber o que está acontecendo. Tá? Então, eu posso, por exemplo, aqui no meu código, deixa eu baixar aqui, para a gente mexer no código primeiro. Eu posso, então, usar um comando de saída que não seja simplesmente visual ali, vendo uma luz acender. Eu poderia escrever, eu poderia dar uma mensagem para o usuário. Então, eu posso usar esse comando aqui, imprimir no monitor serial, e vou dizer o seguinte, ó, nesse momento aqui, ó, que ele está definindo o pino 8 como alto, eu sei que ele está acendendo o LED verde, tá? Então, eu vou colocar uma mensagem aqui, ó, LED verde aceso. LED verde aceso, tá? E eu vou fazer a mesma coisa para os demais. LED amarelo aceso. Aqui, LED vermelho aceso. Então, se eu executar o programa dessa forma agora, olha o que vai acontecer. Eu vou abrir aqui o monitor serial, para vocês perceberem, aqui como se fosse a tela do computador, tá? Então, os LEDs vão funcionar do mesmo jeito, e vocês vão perceber que vai aparecer algumas coisas escritas aqui, ó. Olha só, LED verde aceso. Apagou o verde, tá, LED amarelo aceso. LED vermelho aceso. E agora vai voltar para o verde, ó. Quando acender, né? Ó, LED verde aceso. LED amarelo aceso. LED vermelho aceso. Tá? Bom, isso daqui pode parecer uma besteira, mas se a gente pensar, né, num programa, num software, está lá o semáforo funcionando na rua, né? E você tem alguém, né, um operador, ser humano, que está diante do computador, ele pode verificar, por exemplo, esses textos que foram escritos, né, num arquivo, que seria um arquivo de log, onde ele percebe, ó, tá tudo certinho, né? A lógica do programa está funcionando, né? Tá acendendo os LEDs na ordem correta. Será que está aceso mesmo, né? Bom, não sei. Eu teria que fazer algum outro tipo de verificação para poder dar a informação lá que realmente o LED está aceso, né? Mas eu modifiquei o programa de modo que, além de acender o LED, ele também exibe uma mensagem textual, que isso poderia ser mandado com uma mensagem pela internet, por exemplo, para chegar no computador de alguém e aparecer aqui essa informação. Tá? É uma possibilidade. Eu posso pegar essas mensagens, né, e trabalhar um pouquinho, né? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu quero dizer qual LED está aceso e por quanto tempo ele está ficando aceso. Tá? Como é que eu faria isso? Aqui é um pouquinho mais elaborado, mas é o seguinte, ó, eu vou dizer que o LED está aceso, aí tem essa opção assim, ó, com nova linha, quer dizer, ele escreve isso e aí ele muda de linha. Eu vou dizer para ele não mudar de linha. Por quê? Porque à frente dessa mensagem, eu quero imprimir no monitor serial, né, o tempo do LED verde. Aqui, ó. Eu quero que ele mostre qual é o tempo que foi calculado para o LED verde. Tá? Aqui eu vou colocar aqui 100 linha. Vou colocar aqui, para ele colocar o complemento da mensagem aqui, ó. Assim, ó, espaço, segundos. Eu vou escrever a mensagem assim, ó. LED verde aceso, né? Por... Aí vai colocar um valor
valor, que vai ser o que tiver armazenado na variável verde, e a palavra segundos, tá? Vamos executar isso aqui, depois a gente muda para o restante, ó. Vou apagar aqui o meu terminal e vou iniciar a simulação. Ó, LED verde aceso por 4 segundos, tá vendo? É o valor que foi calculado. Aí o LED amarelo aceso, LED vermelho aceso, aí vai aparecer o LED verde por 4 segundos. Observe que está informando o tempo só para o verde, né? Por quê? Porque eu troquei aqui, eu ajustei aqui a sequência de comandos somente para o verde, tá? Maravilha. Então, é isso aí. Recomendação. Pegue essa aula, tente reproduzir isso, né? Seja como o Renan, né? Encara. Pode dar problema? Pode dar problema. Como tem uma aula gravada, você pode voltar na aula e assistir para verificar onde foi que você falhou, né? Vai lá e corrige. Depois que vocês fizerem chegar nesse ponto que está aí, como dever de casa, eu quero que vocês complementem para poder aparecer também o tempo em que os demais LEDs ficam acesos, né? É só seguir essa lógica para os outros 2 LEDs, né? Os que estão aqui embaixo aqui, tá? Então, refaçam isso daí, assistam a aula se for preciso, montem o cenário e complementem colocando os tempos em que os demais LEDs ficam acesos. Tá bom? Tem alguma coisa no chat aqui? O Jefferson fez um comentário que o Tinkercad é muito interativo. É isso mesmo, Jefferson. E essa é a minha intenção de trabalhar com ele, né? Para que vocês possam entender os conceitos de lógica de programação vendo a coisa funcionar, né? É muito mais interativo mesmo, tá? Obrigado pelo comentário. Pessoal, alguma consideração aí? Se não tiver, eu vou finalizar aqui a aula. Vou parar a gravação aqui, desejando para vocês uma boa noite aí e até a próxima semana.